Black Mirror. A última temporada que saiu, eu tava assistindo esses dias. E, cara, é muito bom. Principalmente primeiro episódio, que chama Pessoas Comuns. Se passa, é um homem e uma mulher, que a mulher dele tem um problema no cérebro. E ela começa a passar mal, né? E aí ela acaba perdendo uma parte do cérebro, onde que ela não pode andar mais, ela não fala, ela tá vendo a partir de aparelhos. E quando ele consegue, aí ele vai e fala com o médico, existe alguma coisa que pode ser feita? A médica disse, olha, eu não posso te indicar, mas eu posso te falar de uma coisa nova que está tendo hoje. É um produto que faz com que escaneia a parte do cérebro danificada, pega e refaz. E ele começa a receber algo automático algo automático. E sabe quando você baixa e esse produto é como se você baixasse um jogo. Sabe quando você baixa aquele jogo? Onde que você, para ter acesso a mais opções, mais coisas, você tem que comprar? Então funciona desse jeito. Ele aceita viver dessa forma, ele aceita começar a trabalhar fazendo essa parte começa a aceitar. E aí, até aí tudo bem, né? Ela começa a trabalhar, ter uma vida normal. Pelo que eu me lembro, é $300 que ele começa a cobrar, esses $300. E ele vai pensar, vou começar a me esforçar, eu vou começar a fazer hora extra. Ele começa a fazer hora extra para poder compensar esses 300 a mais que começa a descontar todo mês. Só que com o tempo, ela começa a ficar muito cansada. Perdão, a principal, gente, é a Amanda. A Amanda é essa aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês. Que é o Chris O'Donnell, que interpreta o Mike. O Mike é o marido dela. Tá? Então aí eles começam a viver, depois que ela passou mal, depois que ela ficou doente, eles aderem essa nova modalidade de viver. E aí, a vida até que vai tudo bem, porque ele começa a fazer hora isso, ele começa a pagar o tratamento, né? Querendo ou não, é como se você estivesse aderindo um plano de celular, tá? É como se, a partir de agora, ela desse a vida dela para essa empresa. Aí daí tudo bem. Só que com o tempo, esse plano vem ficar limitado. Começa uma situação onde eles têm que ir para uma outra cidade, e eles vão para essa outra cidade, só que lá não tem sinal para ela continuar viva, e ela desliga. Ela não consegue, ela desliga, ela não morre, ela desliga. E aí ele volta correndo para a cidade, querendo levar ela no hospital. Ele louco, quer levar ele na cidade, no hospital, porque para saber o que aconteceu. Na hora que ele volta para dentro da cidade, ela volta ao normal. E aí eles vão lá nessa empresa e começa a falar, olha, o que aconteceu? Aí ela falou assim, é porque a gente está aprimorando e a gente tem uma banda melhor. O seu plano nesse momento, ele não serve para isso. Para você viajar para outro país e para outras cidades, você tem que adquirir um plano melhor. E aí acaba sendo um valor a mais. Eu não lembro um pouquinho do valor. Eu lembro que de 500, 300, se eu não me engano, vai para 800. E ele vai adere, que ele quer viajar com a mulher, porque a história deles começam eles num lugar onde que eles já iam muito tempo quando eles eram jovens. E agora eles começam a querer ir nesse lugar novamente. Aí ele, tudo bem, vou pagar mais 800 reais. Ele começa a dobrar isso. E pensa comigo, ele também fala, esse episódio também fala sobre aquela onda, lembra que o pessoal ficava NPC, que ele ficava roda, roda, que as pessoas começam a fazer coisas incríveis dentro da internet para ganhar dinheiro. E ele faz uma crítica, esse episódio, dentro desse
Esse episódio ele faz uma crítica nisso, que as pessoas que começam a fazer coisas a mais para poder ganhar dinheiro para poder fazer coisas. Então, tem uma crítica dentro disso e tem uma crítica também a essas empresas. Então, essa empresa, ela começa com vender a vida para as pessoas. E é muito legal essa parte, porque ela, quando ela vende esse produto para o casal, que ela vende para o casal, que ela vende para o Mike e a Amanda, não, não vende com todos os problemas, com tudo que ela não vende com esse casal, ele acaba sofrendo muito na mão dessa empresa, porque para cada vez tem um problema. Exemplo, essa foi a parte de eles não poderem ir. Depois ela começa a cansar demais. Ela começa a dormir muito. Ele já fala que ela iria dormir muito. Mas ela começa a dormir além. Então, eles começam a usar a energia dela para poder sobrecarregar, para poder construir, para poder manter o servidor. Tem uma parte também que ela começa a falar sobre propaganda. Do nada, assim, eu tô conversando com você aqui. Aí, do nada, eu começo a falar: olha, você já ouviu falar sobre o celular XYZ? Esse celular é muito bom e tal, tal, mas é infiltrado na conversa. Ela não sabe que ela tá falando. Tem uma situação que ela tá dando aula e ela começa a falar de um mel. Ela tá falando de mel, da produção de mel. E aí, ela, do nada, ela solta uma propaganda de um mel. E aí, depois, ela não percebe, porque é feito para ela não perceber. Ela vai e fala assim: olha, quais alimentos que tem mel? Aí a criança fala: mel delícia, que foi o que ela acabou de falar. Ela não entende nada que está acontecendo. A gota d'água foi quando uma criança falou que os pais estavam separando e ela passa uma propaganda de aconselhamento cristão. Isso foi um baque, porque o filho falou para a mãe dele que ela tinha passado isso e a mãe foi reclamar na escola. Aí quando ela descobriu, depois, quando eles também estão tendo relação sexual, ela começa a falar também algumas coisas, e isso começa a atrapalhar eles. Ela vai e eles vão em procura, e eles descobrem que ela tá com um pacote básico. Para ela poder ir para um pacote que sem propaganda, ela teria que fazer o upgrade. Então, é um episódio cheio disso. É um episódio que prende a pessoa, que deixa a pessoa... Poxa, como que pode a pessoa ter que ficar lá vivendo ali com base dessa coisa do Black Mirror, né? Que é o sofrimento do Black Mirror. Aí, eu não vou contar o final, que eu acho que é legal vocês assistirem também. Mas esse episódio do Black Mirror, o primeiro que eu achei, ele tem uma crítica muito ele tem uma crítica a essas empresas que vendem a vida, né? Será que no futuro... E você, o que você pensa disso? Se no futuro tivesse isso, você preferia ter seu familiar e ele falando propaganda? Você preferia ter seu familiar e você ter que ficar pagando para esse familiar sobreviver? É bem pesado. Tem um episódio